Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Bom, nós somos de Mecânica T1. Nós hoje iremos falar de matrizes energéticas. Bom, meu grupo é composto por Aender Márcio, André Henriques, Juan Pablo e eu, Vinícius de Assis. Bom, agora irei dar a palavra para o André para que ele inicie o trabalho. Boa tarde, eu vou falar sobre a introdução do trabalho e vou falar o objetivo dele. Este trabalho tem o objetivo de mostrar sobre as matrizes energéticas, especificamente a matriz energética carvão mineral, que foi o nosso tema de escolha, que é muito utilizada em siderúrgicas e em usinas termoelétricas para a produção de energia. É um recurso não renovável que é formado durante milhares de anos. Matriz energética é um conjunto de fonte de energia ofertado no país para captar, distribuir e utilizar energia nos setores comerciais, industriais e residenciais. A matriz representa a quantidade de energia disponível em um país, e a origem dessa energia pode ser de fontes renováveis ou não. A matriz energética mundial é composta em sua maioria por fontes não renováveis. Os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural, constituem grande parte da energia utilizada em todo o mundo. Agora eu passo a palavra para o Juan. Então, professor, eu vou falar sobre o carvão mineral. O carvão mineral é classificado como uma fonte energética não renovável e de origem fóssil, que é formado através da transformação química do soterramento de raízes, folhas e árvores. Esses organismos vegetais são submetidos a condições com pouco oxigênio, altas temperaturas e pressão da terra. Após cerca de 250 milhões de anos, ocorre a formação de uma massa negra homogênea, denominada de carvão mineral. Para a geologia, o carvão mineral é qualquer rocha que contenha alta concentração de carbono não cristalizado, conforme a porcentagem de carbono em sua composição. O carvão mineral pode ser encontrado em 4 tipos: antracito, rula, lignita e tufa. As condições ambientais e a época em que foi formado são fatores que influenciam no seu poder calorífico, que está diretamente relacionado com a concentração de carbono. Passo a palavra para o Vinícius. Bom, professor, como já dito, meu nome é Vinícius e hoje irei falar sobre as origens e onde é encontrado o carvão mineral. O carvão mineral é um mineral não renovável, como já falado. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o combustível fóssil com maior disponibilidade no mundo e uma das primeiras fontes de energias usadas pelo homem. Perdão. Passou a ser utilizado em grande escala no período da Revolução Industrial. O carvão, o carvão existe há milhares de anos, em depósitos de origem vegetal, formado por meio da decomposição da matéria orgânica, sem a presença de oxigênio. O material originado dos restos de vegetais é soterrado e compactado, sofrendo a ação das bactérias, bem como das condições de pressão e calor no ambiente do depósito, formando então, ao longo do tempo, o carvão mineral. Sua formação corresponde ao período carbonífero durante a era paleozoica. O carvão mineral pode ser encontrado, segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DPMN, em regiões de baixa temperatura ou clima temperado, estando localizado em todos os continentes. Nesses locais, os vegetais são carbonizados antes de apodrecerem. Um ponto a se tocar é que a China é um dos maiores produtores de carvão do mundo, utilizando ele como uma fonte de energia. Concluindo aí meu ponto de vista, concluindo aí um ponto de vista energético, de acordo com os dados citados acima, o carvão mineral pode ser uma ótima fonte de energia. Bom, agora eu passo a palavra para o Aender para que dê continuidade ao assunto. Bom, professor, meu nome é Ender
E eu vou dar continuidade ao assunto, como o Vinícius falou, trazendo um pouco sobre as vantagens e desvantagens do carvão mineral. Vamos começar então pelas vantagens, né? Facilidade de transporte após a extração, fonte mais abundante entre as energias não renováveis, por ser abundante, é um combustível fóssil mais barato, estrutura de extração e processamento mais simples dos combustíveis fósseis, fácil processamento e refino, preço estável em reais, versatilidade, pode ser utilizado na forma líquida ou gasosa, produz energia elétrica sem depender de condições climáticas, confiabilidade no suprimento de combustível, menor corrosão dos equipamentos. Sua utilização pode gerar muitos subprodutos de forma a reduzir a poluição final e gerar outros materiais como fertilizantes e corretivos, reduz a dependência do petróleo e seu uso em relação ao carvão vegetal reduz o desmatamento ilegal. Agora, desvantagens do carvão mineral. Uma relação numérica entre vantagens e desvantagens do carvão mineral talvez não seja relevante, pois muitas das desvantagens de uso causam grandes problemas ambientais, destacando entre as desvantagens emissões de gases poluentes, entre os gases do efeito estufa. Os gases liberados na queima contribuem para a ocorrência de chuvas ácidas. Os gases gerados pela queima do carvão são um forte agravante de problema da saúde, em especial para pessoas que sofrem de doenças respiratórias. O trabalho de extração nas minas traz riscos, muitos riscos aos trabalhadores, podendo causar algum acidente. A questão de não ser uma fonte de energia renovável indica que mesmo que ele possa demorar mais que os outros combustíveis, ele vai acabar, não é um recurso infinito. Poluição da água e do solo, além de gerar degradação ambiental. E alto valor no investimento para a caldeira e para a remoção do material particulado. Agora, professor, eu passo a palavra para o André para que relacione nosso tema com o ocorrido no estado do Amapá. Bom, no Amapá, o incêndio, em 3 de novembro, destruiu um transformador que levava luz à maior parte da população do estado. Após 2 blackouts totais e 22 dias de fornecimento em rodízio, a energia foi restabelecida no estado. O transformador da subestação de energia do Amapá foi queimado no incêndio, o que causou a queda da energia. O carvão mineral poderia servir como uma forma de refúgio para continuar a distribuição de energia. Bom, professor, falou no seu último tópico aí, de acordo com nossos estudos, a situação ocorrida, relacionando isso com a nossa fonte energética escolhida, nós vimos que essa matriz ela poderia ser usada como uma fonte de refúgio, né? Ou segunda opção, pois se acontecer algum outro acidente, ela poderá suprir a necessidade de abastecer o estado, ou seja, ocorrido, se acontecer do transformador de energia vir a aparecer problema novamente, o carvão mineral servirá, né, para ser um abastecimento de um distribuidor de energia adaptado para o estado ou cidade. Agora, passamos a palavra para Vinícius e Juan para que façam a conclusão. Então, professor, a nossa maior dificuldade em realizar esse trabalho foi dividir corretamente as tarefas e fazer a relação com o acontecimento no Amapá. Essa foi a nossa maior dificuldade. Agora é com Vinícius. Bom, professor, vou falar como ficou a divisão do grupo. Bom, o André fez a introdução. O Juan, o Aender e o Vinícius, no caso eu, fizemos o desenvolvimento e na conclusão todos nós fizemos juntos. Agora, professor, cada um vai apresentar, né, o seu ponto de vista em relação ao seu tema, fazendo uma breve conclusão. Em relação ao tema do Juan, pode começar. Eu aprendi com esse trabalho que existem muitas matrizes energéticas que são melhores que o carvão e o petróleo, por exemplo, e que são renováveis, mas que não utilizamos muito. E preferimos esgotar o carvão e o petróleo, que um dia vai acabar, do que utilizar elas. E sem contar que o carvão, o petróleo, como exemplo, tem grandes índices de poluição no meio ambiente.
E a minha opinião sobre isso, eu acho que deveríamos parar de gastar essas matrizes energéticas que são esgotáveis, pois além de elas poluírem, elas um dia vão esgotar. E quando esse dia esgotar, creio eu que não vamos estar preparados, pois dependemos muito do carvão e do petróleo. Agora o Vinícius, em seguida. Bom, professor, em minha opinião, o meu principal entendimento desse tema foi que talvez o Brasil, se usássemos o carvão como primeira ou até segunda opção, em minha opinião, claro, a melhor opção seria a segunda, porque o material é finito, não teríamos essa catástrofe que houve no Amapá. E talvez teríamos uma energia mais econômica. Essa foi a minha opinião. Com relação ao meu tema, acho que de uma visão de carvão mineral possui sim uma grande vantagem sobre as outras fontes energéticas, mas possui desvantagens que o julga rigorosamente. E ainda vale destacar que, mesmo desfrutando dele de uma forma mais abundante, mais agressiva, ele é um recurso finito. Contudo, suas vantagens ainda são maiores e melhores que suas desvantagens em relação a algumas outras fontes energéticas. Agora, André, se você apresentar alguma conclusão, pode fazer. Eu acredito que o carvão, ele é um material que deve ser usado para a produção de energia, mas de uma forma secundária ou terciária, como o caso do Amapá, com uma fonte secundária lá, poderia estar distribuindo energia melhor, sem ser em forma de rodízio. E acredito que ele não deve ser escolhido como uma energia primária pelo fato da sua grande poluição no ar, no oxigênio, pois ele é tóxico, né, e pode ser muito prejudicial à saúde. É isso. Bom, professor, agora estamos caminhando para o fechamento da nossa videoaula, né? Bom, a gente fez nesse formato nosso trabalho, pois achamos que seria muito interessante fazer um trabalho no estilo de videoaula, apresentando slides com anotações e nós mesmos falando oralmente, né? Pois eu acho que assim pode ter um aproveitamento disso bem maior do que só a fala, o que foi pensado a possibilidade de fazer um podcast, mas acho que assim ficou bem legal. Assim, professor, concluímos o nosso trabalho. Espero que tenham gostado sobre o nosso trabalho sobre carvão mineral como fonte de energia. E foi isso, professor. Até mais, então. Cada um pode se despedir aí. Muito obrigado. Boa tarde, Falou aí, professor. Boa tarde, professor. Boa Espero que tarde. você tenha gostado. Boa tarde.